Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Noticiário esportivo este que tá pegando fogo e a gente vai dar a nossa opinião aqui respeitando o torcedor, sem maquiagem e sem sacanagem. Tem muita gente fazendo o torcedor do Vasco da Gama de gado. E há uma diferença muito grande daquilo que os passadores de pano e esses jornalistas estão a dizer do que de fato está a acontecer. Então a gente vai dar aqui outro ponto de vista. Lembrando que o nosso canal é um canal de opinião. Se você não concorda, deixa no comentário e deixa o seu dislike aí também. Aproveito o ensejo, peço a você aí para se inscrever no nosso canal, por gentileza, e ativar o sininho. Bem, vou começar aqui pelo futebol. Ontem começou a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Resultado bom para o Vasco. O Sport empatou ontem com o Vila Nova, 0-0. Diferença do Vasco da Gama para o Sport, que é o quinto colocado, de 7 pontos. E meus amigos, o Vasco vencendo hoje o Vila Nova, o que vai acontecer? O Vasco pode aumentar essa diferença para 10 pontos. O objetivo do Vasco é ficar entre os 4. O objetivo do Vila Nova, que está sem treinador, vem para o Rio de Janeiro com um treinador interino, é se afastar do Z4. E é o seguinte, o jogo terá transmissão aí do Sport TV e também do Premier. Estaremos com imagens também ao vivo lá de São Januário, fazendo o nosso pré-jogo. Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei, Nenê, Peck, Eric e Raniel. E vocês estão vendo aí que o Figueiredo não vai jogar. E ontem deu o que falar essa situação do Figueiredo. O Vasco chegou a fazer uma nota dizendo aí que não há negociação entre Fenerbahçe da Turquia e Figueiredo. E é uma obrigação dessa diretoria medíocre manter o nosso atleta. Essa é a grande verdade. E é o seguinte, Figueiredo que está se recuperando aí de uma lesão. Bom, meus amigos, agora a gente vai falar das notícias extracampo. Com relação à situação na justiça, tá? Atualizando para vocês, 11 horas da manhã, não caiu a liminar. Liminar segue vigorando no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na terceira Câmara Civil, e aí a gente explica as coisas para vocês. A diferença entre a realidade que a gente vai colocar e do que esses sacanas, do que esses 771s aí estão colocando. Então vamos lá, vamos explicar aqui para o torcedor do Vasco da Gama. Primeiro, duas babaquices aí que foram ditas por jornalista e passador de pano de manhã. Situação envolvendo Paulinho. Não
tem negociação com o Paulinho, certo? Não tem negociação, o Vasco não tem dinheiro, situação da SAF está longe de se concretizar. E a outra babaquice é a situação aí da ênfase da 7777 chegando aqui no Rio. Vem para passear, certo? Por quê? O rito da SAF está temporariamente aí interditado por conta dessa liminar. Então a gente não vai ter novidade nenhuma. E fica a gente babaca, gente palhaça, botando na cabeça do torcedor do Vasco que negócios com o Paulinho tá fechado e que também há aí a possibilidade da 777 Partners já assumir nessa semana. Isso é uma falcatrua, isso é um estelionato com o torcedor do Vasco da Gama. É uma desinformação total. Mas é o seguinte, o Vasco, para resolver essa situação, ainda tem outra coisa aí. O Vasco recebeu aí da FIFA um transfer ban. Então o Vasco não pode contratar ninguém. E o Vasco não tem dinheiro. E é o seguinte, o Vasco vai usar aí $1 milhão para poder pagar o Sapinto que vem lá do New York City, das metas atingidas por Thales Magno. Essa é a realidade do Vasco. O Vasco está aí, né, vendendo o almoço para poder comprar a janta. Por enquanto, nada mudou. A gente espera que a diretoria do Vasco, a janela abriu ontem, venha resolver toda essa situação para que verdadeiramente reforços possam chegar aqui no Vasco da Gama. E é o seguinte, né? Dito isto, explicado o que está acontecendo, o Sérgio Frias e o Levenciano se manifestaram aí fortemente sobre essa questão aí envolvendo o transfer ban. E é o seguinte, os dois questionaram aonde foi parar os 70 milhões. Ambos falando aí que o dinheiro foi mal usado e jornalista não denuncia isso, canal com 400 mil inscritos não denuncia isso, passa pano. E a gente quer saber aqui por que voltou 1.800.000 para conta da 777 Partners. A gente quer saber por que o valor voltou para a conta. Qual foi o motivo? Uma grande vergonha. E é o seguinte, né, cara? Quem é que vai acreditar nessa cambada de sacana, de muquirana, que em 2 meses simplesmente acabaram com 70 milhões de reais? Gente, não é 70 reais não, 70 milhões. Agora não tem nada, nem para pagar salário eles têm, certo? Quem é que vai acreditar nessa gente fazendo contrato, fazendo SAF? E você, torcedor do Vasco, você é enrolado por essa gente larápia, mau caráter, desonesta, que simplesmente quer embutir na sua cabeça o caos. É lamentável. E é o seguinte, parabéns, é isso que a gente cobra da oposição do Vasco. Sérgio Frias e Levenciano falando a verdade que a gente fala aqui sempre. Agradeço pela sua atenção. Torcedor do Vasco, faça um exame no seu coração do que de fato está acontecendo no nosso clube, aquilo que a gente fala e aquilo que esses vagabundos falam por aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!